Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, um sábado abençoado para você aí, seja bem-vindo nessa live, Deus te abençoe, nós recebemos você com gratidão a tua presença, sua participação conosco nessa manhã, meio-dia, né? Mas para quem não almoçou ainda, manhã, vamos considerar aí. Não esquece de escrever aí o seu pedido, tá? Já vai colocando o seu pedido. E agora mande um convite para alguém. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Nós vamos fazer uma autorreflexão pessoal. Quem nós precisamos liberar perdão, né? É uma coisa muito importante dentro da família, a liberação de perdão. Então convide alguém, mande aí 7 pessoas, né? Mande para 7 pessoas um convite aí de como você pode trazer pessoas dentro dessa ministração. Se uma pessoa entender esse assunto e for livre de sentimentos errados, o galardão vai para você. Então compartilhe essa live, convide pessoas aí, tá? E hoje eu quero falar, o assunto é um pouco longo, né? Nós vamos falar uma parte dele, mas eu quero falar sobre a importância do perdão na família. A importância do perdão na família. Gênesis 45:15, quero usar esse texto, que é o texto de José e seus irmãos, a história de José. E 45:15, Gênesis 45:15 diz assim, ó: em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Esse aqui é o fim de um episódio que termina glorioso, né? É uma história que começa triste, com a venda de José por causa do seu sonho, né? A venda dos seus irmãos, venderam ele escondido do seu pai, houve tristeza, comoção dentro da família, né? E José vendido como escravo, teria tudo para estar ferido no coração, magoado, extremamente machucado. Mas aqui a história vai terminar depois que José ele é levado no Egito, e ele mesmo diz que aquilo foi uma providência de Deus para Deus salvar a família dele. Para Deus salvar a família. Mesmo que o episódio foi tão terrível, mas foi um episódio para salvar a família. Depois a família de Jacó ficou num lugar onde não houve chuva também, não houve plantação, não houve colheita. Eles poderiam ser exterminados da terra pela fome. E então agora José está no poder do Egito, traz a sua família. Então há um reencontro de perdão. Há um reencontro de perdão, as mágoas são quebradas, tudo aquilo é quebrado, e a Bíblia diz, então aí vamos chegar no clímax dessa história, né? Que ela termina assim, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Aí fala que José beijou seus irmãos, chorou com eles, se liberou com eles, né? E aí eles conseguiram falar. É uma história muito bonita, de perseguições, de traições, né? Dentro da família, uma família, a família de Jacó. Toda família, ela, pela convivência próxima, ela acaba se ferindo mais. Como pastor, é muito comum a gente envolver em aconselhamento de marido e mulher, ou seja, o casal, pais e filhos. Por quê? Porque família você vive muito próximo dos sentimentos, próximo dos defeitos, próximo das virtudes, porque às vezes as virtudes elas machucam pessoas que não compreenderam sua posição. Então elas se sentem diminuídos perto de quem tem sucesso na família, e enfim, uma série de coisas, né? A pessoa acaba se ferindo mais, gera mais mágoas. É muito comum homens falarem para as mulheres, você não é nada, né? E a mulher recebe, você não vai viver sem mim, você não consegue sem mim, né? Muito comum isso. Então vai gerando mais mágoa dentro do relacionamento familiar pela proximidade que isso tem.
Com outras pessoas a gente é gentil porque encontra uma vez e educado uma vez a cada ano. Então a gente tenta ser educado e gentil, mas a família é todo dia, né? Todo dia, às vezes tem os mesmos defeitos, fazem as mesmas coisas, né? É o marido que larga sapato no meio da casa já faz 20 anos. A mulher fala para ele não colocar isso. Enfim, são tantas coisas que são diárias, os problemas são diários e se intensificam. As traições, as quebras de aliança, elas são muito mais evidentes dentro da família, né? Então gera muito mais conflito dentro da família. Nós estamos falando esses dias sobre família, aí é uma reflexão pessoal. Ver onde a gente precisa arrumar esses conflitos ou tudo aquilo que é o resultado do conflito, né? Porque esse conflito intempestuoso ele vai gerar doenças emocionais. É muito comum as doenças emocionais serem geradas por esses conflitos. E toda desordem emocional dentro de um casamento, de um relacionamento entre homem e mulher, dentro de um relacionamento entre pais e filhos, cunhado, cunhada, sogro, sogra, toda desordem emocional vai gerar uma desordem física, né? Uma desordem física, estresse, ansiedade. Hoje tem crianças que vivem num lar de muita discussão, sem paz, e as crianças desenvolvem desde pequeno doenças emocionais, elas desenvolvem aquele ambiente, né? Então elas são ansiosas, uma criança ansiosa, você já parou para observar crianças ansiosas? E as maiores doenças que existem hoje no momento são doenças psicossomáticas, na ordem emocional, que são geradas tanto no mundo, mas muitas dessas doenças são geradas dentro de casa. São estresse, são deformidades no relacionamento que as pessoas acabam absorvendo para dentro de si. Então, esses conflitos, o resultado desses conflitos intempestuosos, que acabam gerando no dia a dia, elas acabam provocando essas doenças. Muita gente não percebe isso, mas muita gente já adoeceu, né? E já nem percebe que os frutos dessa doença são percebidos pelos outros e não mais por eles, né? Às vezes a gente vai conviver com casais, com famílias que estão totalmente desestruturadas emocionalmente, feridas emocionalmente, magoadas emocionalmente, e aí numa conversa simples, às vezes a gente vê marido e mulher se atacando, pais e filhos se atacando, né? Se diminuindo, se degladiando, enfim, e aí a gente nota que existe um ferimento emocional. Agora, o que eu posso fazer para ser curado naquilo que me feriu? Porque nós temos uma alma que a constituição da nossa alma, ela é feita por desejos, vontades, sentimentos, saber, razão, né? Capacidade de raciocínio, isso tudo são atributos que compõem a nossa alma. Então, se num relacionamento não for bom, a gente acaba se ferindo. E é muito comum mesmo marido e mulher se ferirem e depois começarem a ferir para baixo. É muito comum. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Quando o marido e a mulher estão feridos, aí quando um filho faz uma coisa boa, o pai fala, parece comigo. Quando faz uma coisa errada, ele fala, parece com você. Começa a ferir para baixo. E a gente precisa quebrar esses ciclos, quebrar essas estações, ser curado. Qual é a maneira de a gente ser curado dentro daquilo que nos feriu emocionalmente dentro da família? Não tem outra forma a não ser liberar o perdão. É fácil? Não
Não é fácil. E nós vamos ver algumas coisas sobre isso. A falta de perdão é uma compreensão mais ou menos da seguinte maneira: você toma o veneno, mas quer que o outro morre. Então, na verdade, quem está morrendo cada dia um pouco é aquele que não perdoa, é aquele que não libera o perdão. Então, liberar perdão é uma coisa extremamente importante. Você já parou fazer uma reflexão? Quem são as pessoas que te feriram, que você não gostaria por perto, que você não gostaria que estivessem mais na sua presença, nos seus relacionamentos, na sua lista de contato diário? Às vezes são as pessoas muito próximas, porque o relacionamento feriu tudo isso. Outros a gente abandonou, mas a gente não perdoou. Então imagine comigo, uma pessoa que te fez mal, não foi verdadeiro numa aliança com você, te traiu, te feriu, mentiu, te caluniou. Isso é um exemplo aqui. E aí você diz assim: eu não quero mais saber dessa pessoa. Aí você corta o relacionamento pessoal e até visível com essa pessoa. Mas todo dia você tem uma amargura contra essa pessoa. Todo dia você lembra dela. Então quando você acorda, você está carregando um cadáver junto com você que não deveria mais estar dentro de você. Deveria estar enterrado em outro lugar. Mas você acaba acordando pela manhã e carregando aquela pessoa e a amargura de que tudo aquilo produziu o dia todo. Isso é a falta de perdão. A falta de perdão é carregar algo podre na sua vida que vai te apodrecendo cada dia um pouco. A Bíblia diz que essa é uma área que pode destruir a saúde dos nossos ossos, que pode trazer podridão até na nossa vida física. Grande parte das doenças, elas são geradas de um corpo que passou por um estresse dentro da alma. E aí ela não perdoou. Muita gente desenvolve até câncer. Não que todos os cânceres são promovidos disso, mas muitas pessoas desenvolvem doenças físicas pela falta de perdão. E às vezes esse mal começou dentro da família. A pessoa não consegue liberar perdão. Eu vejo que às vezes tem marido que não consegue perdoar, esposa que não consegue perdoar. E é interessante que eu lembro de uma mulher que eu estava orando por ela, confessando a palavra, eu fazia isso diariamente. Ela teve câncer, e aí eu ia todo dia lá, nós líamos um trecho da palavra, ela estava enferma, e confessava: não vou morrer, eu vou viver, Deus me curou verdadeiramente, Ele levou sobre si as minhas enfermidades. E aí depois de um tempo essa mulher morreu, e eu comecei a pensar com Deus assim: puxa Deus, por que essa mulher morreu? Nós estávamos confessando a palavra, determinando que ela não ia morrer. Aí passado um tempo eu encontrei alguém da família que sempre estava por perto lá. Ô pastor, que bom, nós queremos te agradecer, né? Porque você foi constantemente na casa, no caso era uma prima dele, disse lá na casa da nossa prima, você orou com ela e tudo. Falei: pois é, mas ela morreu, né? E aí aquele homem falou: ah pastor, mas aquela mulher tinha um ódio mortal do marido. E a história é muito assim, objetiva, né? O marido na época da doença arrumou um amante e ela descobriu. Então ela se sentiu revoltada, atraída, talvez num período de muita necessidade, muita debilidade, as emoções enfraquecidas, um relatório da medicina, que é uma doença que não tinha mais cura pela medicina. Então talvez o apoio do marido seria a coisa mais essencial. E o marido arrumou um amante, aquela mulher odiou, com raízes de amargura. Mesmo que ela nunca contasse isso para mim, mas ela começou a deixar um rastro de sinais. E ela acabou morrendo, né? Então, é interessante que a falta de perdão, ela pode provocar uma enfermidade. Ela pode provocar uma enfermidade que pode escorrer para fora de nós a graça de Deus. Você já notou que tem pessoas
que elas se enchem do Espírito Santo no domingo, num culto, terça-feira elas já não têm mais a presença de Deus, já estão meio vazias. Isso significa que existe uma raiz, uma árvore, agora com frutos, com raiz de amargura, de sentimentos errados, que roubam a graça de Deus daquela pessoa. Tudo aquilo que Deus derrama, às vezes, numa reunião, em uma ministração, essas coisas, elas abriram buracos dentro da vida espiritual da pessoa, para que a graça de Deus agora escorresse para fora, saísse da sua vida, né? É interessante, Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim, ó: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí o texto seguinte vai dizer que nós não podemos criar uma raiz de amargura, para que essa raiz de amargura não nos prive da graça de Deus, assim como Esaú em relação a Jacó. Quando Abraão abençoou Jacó, Esaú criou uma raiz de amargura dentro do coração. E a Bíblia diz que ele buscou com lágrimas, mas nunca conseguiu achar dentro do coração um lugar de arrependimento. Então tem pessoas que às vezes deixam essas sementes malignas enraizar dentro da sua alma e acabam perdendo essa condição até de se arrepender. Eu lembro que um homem uma vez, ele me ofendeu muito, bem no início da minha vida cristã, mas me ofendeu demais assim. Antes de ser crente, tudo que eu resolvia na minha vida era no braço. E aí, quando esse homem me ofendeu, eu perdi a noção, assim. Eu lembro que eu fiquei muito mal, porque eu queria resolver aquela questão no braço, né? Mas aí Deus falou, não, você é um crente. Mas como que você vai ouvir desaforos, impropérios acerca da sua vida, né? Um me mandou palavras erradas até para minha avó. E eu lembro que eu fui para casa, eu falei, Deus, já que eu não posso matar esse homem, já que eu não posso bater nele, eu queria que o Senhor trabalhasse essa questão. E eu comecei a orar para aquele homem morrer, para aquele homem pegar uma praga, sei lá, qualquer coisa. Mas aí, de repente, um dia eu comecei a sentir dores no meu corpo. Constante, coisa que eu não sentia. E aí eu falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Aí, um determinado momento de oração, o Espírito Santo, muito suave, chegou para mim e disse, você sabe que essa maldição que você está jogando sobre aquele irmão que te ofendeu, ela pega em você também, você abriu uma porta, você tem uma raiz de amargura. E cada vez que você deseja, você faz uma oração para acontecer um mal para ele, esse mal vem para você. Puxa, aquilo me despertou. Eu falei, Deus, como eu posso tratar disso? Como eu posso curar isso? E aí Deus falou, você tem que ir lá liberar perdão. Eu falei, mas Deus, não fui eu que ofendi ele. E Deus me ensinou uma coisa importante sobre perdão. Daí Deus falou, perdão não é do tipo do homem, perdão tem que ser do tipo de Deus. E eu falei, Deus, me explica como isso é. E aí Jesus me ensinou e disse assim, quem ofendeu Deus? Foi Deus que te ofendeu ou foi você que ofendeu Deus? Ele disse, não, fui eu que ofendi Deus, eu vivi em desacordo com Deus. Quem te perdoou foi você ou foi Deus? Não, foi Deus. Então, assim é um cristão. Não é a pessoa que ofendeu que tem que liberar perdão, é quem foi ofendido. Então, se você quer viver a vida de Deus em você, você tem que viver o estilo de Deus. Assim como Deus te perdoou e ele foi a parte ofendida, agora você é a parte ofendida, tem que liberar perdão, você tem que se desconectar desse mal. Você tem que se desconectar dessas sementes malignas, dessas desgraças. Porque a mesma desgraça que tu deseja para o outro pode acontecer para você. Aí eu decidi, com muito custo eu decidi, fui na casa desse irmão. Fui pedir perdão, fui lá na casa dele liberar perdão. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava sentado na sala, eu bati palma no portão. Quando ele me viu, lá onde ele estava, ele caiu já. Já caiu chorando. Aí eu entrei dentro da casa dele, disse, irmão, eu vim aqui para a gente quebrar. E ele era um irmão em Cristo.
Eu vim para nós quebrar essa questão. Estou me fazendo mal. E é interessante, parece muito com a história de José. Assim que você libera perdão, eu tinha um ódio dele, eu estava com amargura, com ódio, mas ódio profundo daquele irmão. Mas assim que eu liberei o perdão, a gente se abraçou, a gente chorou junto. E aí, aquele abismo de coisas negativas, de sentimentos malignos, maléficos, todos saíram. Sabe? Quebrou tudo. Eu me senti livre, não percebi na hora, mas depois, os outros dias, falei, meu Deus, cadê as dores que eu tinha no corpo? Não tem mais. Então foi uma liberação. Por isso que é muito importante a gente entender sobre essa questão do perdão. Quando a gente perdoa, não é a pessoa que ofendeu a gente que tem que vir pedir perdão. Muitas vezes você vai ter que ir em direção àquela pessoa que te ofendeu e você liberar perdão para você quebrar. Para aquele mal não ficar ligado em você. Você não pode ser uma parede atrativa para se conectar com as coisas malignas das pessoas. Muito pelo contrário, você tem a natureza de Deus. E isso é muito comum dentro da família, até existirem desejos mais profundos de ódio, de vingança, até de morte. Quando pessoas não liberam perdão. Agora, o que representa perdoar? O que representa perdoar? É ser livre de toda aquela carga, de todo aquele peso. É ser livre de tudo aquilo que está sobre os seus ombros. Ódio, amargura, dor, sentimentos emocionais que ferem você, que machucam você, podridão, que amarguram a sua alma. Agora você está se libertando dessa causa. É fechar os buracos que nos esvaziam da graça de Deus. Quantos maridos, quantas esposas já não conseguem mais reter a graça de Deus, reter o ambiente de revelação de Deus, reter o ambiente gostoso da presença de Deus, exatamente porque existem buracos produzidos pelo enraizamento das malignidades da falta de perdão. Então, quando eu perdoo, eu acabo fechando essas brechas e acabo quebrando um ciclo. E aí, não importa o que a minha família fez, eu vou produzir uma maneira de quebrar tudo isso. Lembra? Quem perdoou os seus irmãos foi José. Mas quem fez o mal não foi José, foi os irmãos dele. Os irmãos dele que fizeram o mal. Então José abraça seus irmãos, chora, quebra tudo. Todo o sentimento de traição, de vingança, de ódio, de horror. Porque José poderia pensar, agora eu estou por cima, quem está por baixo é eles, agora eu vou pisar neles. Mas José não, José queria libertar os irmãos dele. E quando você perdoa uma pessoa que te feriu, na maior ou menor proporção, aí é uma reflexão pessoal de cada um, você, além de ficar livre, você liberta também aquele que te feriu. Você dá uma condição. Se você quer libertar o seu esposo, você tem que perdoar ele. Se você quer ser livre e libertar sua esposa, você tem que perdoar. Se você quer ser livre de ofensas que os filhos fizeram, você tem que perdoar eles. Porque além de você ficar livre, você liberta eles também. Isso é um caso muito comum entre cunhados, cunhadas, sogros, sogra. Então a Bíblia está dando uma receita aqui. Como a gente ficar livre de tudo isso. E hoje, sábado, a gente pode viver o dia do perdão. Do Kippur, né? Viver o dia do perdão. Ser livre, aproveitar hoje que a unção veio, que a palavra de Deus veio. Talvez você tenha que fazer uma reflexão pessoal. Quem eu estou segurando em ambientes de dor, de amargura, dentro da minha alma, e que também me ferem, me machucam, me apodrecem sentimentalmente. Parte da nossa alegria às vezes vai embora, escorre de dentro de nós, exatamente por esses lugares, a falta de perdão. Então é muito comum, eu hoje estou ensinando aqui, uma maneira de você se libertar e libertar sua família, libertar os seus entes queridos.
Como você deseja que eles vão para o céu? Deseja bênção se você mesmo não faz aquilo que é o mais básico da vida cristã, que é perdoar. Ah, pastor, mas eu perdoo, eles erram de novo. A Bíblia diz que num dia você deveria de fazer isso 490 vezes. Essa é a instrução de Jesus. Porque Jesus está querendo que a gente fique livre. Então, é muito importante hoje você poder se abraçar com alguém, chorar com alguém, se sentir livre. Perdoar, ser perdoado, quebrar esse ciclo, quebrar essa estação às vezes demoníaca, que foi enviada pelo inferno para destruir seu casamento, para destruir o relacionamento com sua família. Então tá aí, o ensinamento de hoje, tá? Liberando o perdão. E a gente tem que fazer uma reflexão dentro da nossa família. Aonde eu preciso ficar livre, aonde eu preciso libertar alguém da minha família. No nome de Jesus. Muito bem, nós já vamos orar. Coloca aí nos comentários a sua necessidade. Pastor, eu não tenho força. Vai perdoar sem força. Pastor, eu não consigo perdoar. Tem que perdoar. Perdoar é uma atitude de fé, não é de sentimentos. Você perdoa pela fé. Então, teus sentimentos ainda estão abalados, mas perdoa. Diga, Deus, eu vou perdoar. Eu vou perdoar meu esposo, minha esposa, meus filhos, meus cunhados, alguém da minha família. Você sabe quem você precisa liberar perdão hoje. E muitas das curas emocionais, espirituais e financeiras e físicas virão pela liberação do seu perdão. Talvez muitas coisas estejam atadas na sua vida, atadas. E hoje vai ser um momento de Deus desatar isso na sua vida, desatar esse ambiente, desatar esse momento que você tem atado as suas finanças, as suas emoções, a sua vida física. Então hoje é o momento de liberar perdão. E nós vamos orar especificamente. Você vai se colocar diante de Deus e vai liberar perdão nessa hora. Eu quero orar com você. Pai querido, nós oramos agora. Tantos homens e tantas mulheres, e nós queremos fazer uma reflexão à luz do Espírito Santo, à luz da palavra de Deus, em quem nós precisamos liberar perdão, perdoar, Deus, sermos livres, mas também libertarmos essa pessoa, que não haja nenhum elo de horror, de sentimentos de amargura, de ódios no coração dos seus filhos. Nós nos colocamos aqui, Deus, precisando da tua graça, precisando da tua ajuda para poder perdoar. E eu agora concordo com o perdão que a esposa libera sobre o esposo sobre a esposa, os pais sobre os filhos sobre os pais, alguém da família sobre alguém da família. Eu abençoo, porque esse perdão vai desatar as suas finanças, vai desatar as suas emoções, vai desatar a sua vida espiritual, vai desatar e quebrar o poder da enfermidade agora. No nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. Você aí do outro lado vai dizer, amém, eu recebo, eu faço essa oração. Eu faço essa oração pela fé, eu libero o perdão. E aí você vai ver que Deus vai libertar você de muitas áreas que estão amarradas na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pastor, eu fiz a oração. Então, quando eu tiver uma oportunidade, se hoje, amanhã, não sei quando, você vai ter oportunidade de poder dar um abraço nessa pessoa que você perdoou. Chorar com ela, libertar ela. E você ser livre disso. Muitas coisas vão desatar, quebrar na sua vida nesse momento. Assim como terminou a história de José, a liberação do perdão quebrou todo o vínculo com o passado, com a história negativa, com o poder que o diabo poderia ter naquela família. José liberou tudo isso, libertou tudo isso. E assim também Deus chama você na família que você está, para ser um libertador. Assim como José foi um libertador da sua família, você também é um libertador dentro da sua família. Muito bem, gente. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Hoje nós tratamos um assunto muito importante, né? Você tem um bom final de semana. Lembrando, segunda-feira nós vamos abrir as inscrições para o nosso
evento online. Eu vou explicar segunda-feira, né? Depois de amanhã, tá bom? Então, não perca a live de segunda-feira, tá bom? Você foi abençoado hoje com essa live? Então compartilha ela com alguém. Compartilha aí com 1, 2, até 10 pessoas. Você acha que vai fazer bem para alguém que não consegue perdoar? Então, compartilha essa live com alguém. Dá um like, dá um joinha aí, tá bom? E eu espero você, então, amanhã, 12h15, domingo, 5 de junho, perdão. Um grande abraço, Deus abençoe você, um bom final de semana.